Medo? Ô Danilo, mas vamos falar um pouquinho dessa questão de cancelamento, de politicamente correto, porque você como humorista, eu queria muito o teu posicionamento a respeito disso, né? A gente está vendo uma série de fatos acontecerem que giram em torno justamente de quem falou. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Mamãe Falei foi lá para a Ucrânia, mandou um áudio. O Chris Rock foi lá, fez uma piada, ou seja, falou. Nós estamos falando aqui de penalidades. Tem gente que chama isso de crime. Eu não acho que isso é crime, mas tem gente que acha que isso é crime. Eu não acho que isso seja crime. Mas nós estamos falando de falas. Como é que você vê essa coisa do politicamente correto hoje e principalmente a liberdade que o humorista tem de fazer uma piada? Ou seja, a piada que você fazia em 2010, ela pode ser feita hoje, na sua opinião? Primeiro que eu acho que o politicamente correto, na verdade, as pessoas confundem muito que politicamente correto é sobre você não magoar os outros, é sobre você não ofender quem não pode ser ofendido. E não é. O politicamente correto, na verdade, é sobre o monopólio da ofensa. Tem um lado dizendo quem pode ser ofendido ou não. Politicamente correto não é uma etiqueta onde não vou falar coisas para não magoar tal minoria ou tal pessoa. O nome disso é educação, não é politicamente correto. O nome disso é uma coisa que nós aprendemos de casa com a nossa mãe. Não falar isso que ele não gosta, cala a boca. Pá. E politicamente correto é uma briga para ter o monopólio da ofensa. Então, vou te dar um exemplo. Você vai falar que o politicamente correto é para não ofender negros? Não, não é. Porque o Joaquim Barbosa, na época que estava contra o PT, a própria militância petista xingava ele de tudo que é ofensa racista e nunca eu vi uma manchete contra. Por exemplo, coisas que eu vi de perto, assim, por exemplo, Quando o Zé de Abreu mandou... Quando o Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher, eu lembro. Xinga uma mulher, tá tudo bem, não é machismo. Quando a Raquel Sherazade, que na época falavam que ela era... De direita. Depois, agora hoje ela é comunista, mas na época falavam que era de direita. Quando a Raquel Sherazade criticava o Lula, um professor esquerdista da USP, acho que era Girardelli, falou que tinha que estuprar a Raquel Sherazade. Eu não vi um jornalista, não vi um comediante do bem criticar esse cara. Então, na verdade, o politicamente correto não é sobre o que se fala, é sobre quem fala. É isso. Simonal. É um paredão, total. O politicamente correto é um paredão, é uma régua de fuzilamento, onde se você não está do nosso lado, você vai ser fuzilado, porque você só pode falar o que politicamente é correto que seja dito. Ou seja, com o meu lado político você não brinca. Mas nesse caso, por exemplo, vamos citar o do Chris Rock com o Will Smith. Você acha que o Will Smith passou de todos os pontos? Não, jamais. O Will Smith... Ali eu acho que é um caso que nem dá pra... Quem politizou isso aí foi os tontos do Twitter. E no Brasil ainda, porque nos Estados Unidos ninguém ficou a favor do Will Smith. Só no Brasil que você via uns tontos dando razão. No caso do Chris Rock, primeiro que você não tem a piada com uma careca, brincando. Outra que o Will Smith tava meio chapadão. Você achou? Tava meio alterado. Não foi um ato político, um tapa lá. Foi um cara que tava meio... Mamado, medicado, maconhado, sei lá o quê. Mas ele tava um pouco alterado, você vê? E o cara lá que fez uma piadinha e tem uma história antiga do Chris Rock com a mulher dele, que a mulher dele já não gostava, e tem uma história que a mulher dele é meio xarope, fica infernizando o Will pra fazer... Tem muitas histórias. Ali eu não acho que foi um ato político. Foi um cara mamado que deu um tapa no outro. Só que o Twitter politizou. E olha que cretinice, que eu vi um monte de militante no Twitter dando razão pro Will Smith. Não, um monte. Eu vi um monte. Falando que tá certo, piada não se faz. Tem que bater mesmo. Tem que bater, onde já se viu falar isso. Aí sabe o que aconteceu? Passou uns dias, o Will Smith chegou e falou: me desculpem, eu estava errado. E essas pessoas que defenderam o Smith? O próprio Will Smith falou que ele estava errado. Então, por aí você vê, né? Rafinha, quer fazer pergunta? Não, tô tranquilo. Tá de boa, Breninho? Tô de boa. E aí? Eu tô... E a carne, é boa? O que você tá... Agora nós estamos comendo uma linguiça autêntica, maravilhosa, de Bragança Paulista. Demais, velho. Paulinho, eu tenho uma pergunta. Fala, meu amor. Danilo, eu tenho curiosidade para saber como que você separa o Danilo pessoa do Danilo humorista. Porque você já foi chamado de gordofóbico, de homofóbico, isso tudo que a gente estava falando aqui agora. Mas você é um comediante. E você se vê livre, se sente livre para fazer piadas com todos os tipos de pessoas. Mas e o Danilo pessoa? O que que ele tem
para dizer sobre as piadas do Danilo humorista? Só, antes você falou que foi chamado de gordofóbico, mais uma vez você vê o duplo pensar. Todos os dias, todas as noites eu estou chamando o Diguinho de gordo na TV. Sim. Ninguém nunca me chamou de gordofóbico. Eu só sou gordofóbico quando eu faço piada com a vereadora do PSOL que é gorda. Aí eu sou gordofóbico. Então tem a diferença. Agora o que eu... Eu não me separo, não. Acho que o comediante stand-up, eu não sou um personagem, né? Claro que eu aqui conversando com você tenho um padrão de comportamento. Eu paro para comer, tenho outro. Quando eu tô em casa sozinho, eu tenho outro padrão. Quando eu tô triste, eu tenho um padrão de comportamento. Quando eu tô alegre, também. E quando eu tô sentado apresentando, eu tenho outro. Quando eu tô no palco, eu tenho outro. Mas sou eu em todos os momentos ali. Em nenhum momento eu sou um personagem. Mas essa coisa do politicamente correto que a gente estava comentando, ela atrapalha o humor, né? Porque tem uma galera que fica meio arredia. Porque eu penso o seguinte, o humorista que parou para pensar se deve ou não fazer uma piada, a piada já perdeu a graça. O cara já foi... O cara já fica intimidado ali. O humorista, ele tem que falar merda mesmo, pelo menos na minha avaliação. Ele tem que falar o que ele quiser. Quem ri, ótimo. Quem não gostar, não gostou e acabou. É um humorista. Se você quiser regular o humorista... O politicamente correto é uma ferramenta de controle político. E o comediante que para pensar está sendo controlado. Muito. Existe uma corrente política que venceu. A gente pode, por exemplo, para entender melhor o que é politicamente correto, se a gente trocar, se em vez de falar politicamente correto, vamos falar religiosamente correto. E vamos imaginar alguma religião que pra gente não é, sei lá, muçulmano. Imagina você começar a viver e a conversar de acordo com as regras muçulmanas. Não tenho nada contra os muçulmanos, claro, liberdade de religião, não é disso que eu estou falando. Mas eu não sou muçulmano e de repente eu me pego pensando e raciocinando como um muçulmano. Por quê? Porque se eu não fizer isso de acordo com um muçulmano, como um judeu ou como uma religião, um cristão, sendo que eu não sou cristão, eu vou ser punido por isso. É disso que se trata o politicamente correto. É uma corrente política ditando com o que você pode brincar. E mais uma vez, não é para melhorar o mundo e banir as ofensas. É para ter o monopólio da ofensa. Então, você pode ofender a mulher do Bolsonaro. Você pode ofender... Você quer zoar gay? Você pode falar que o filho do Bolsonaro é gay. Não que o João Willis é. É sobre isso que se trata. Não é sobre banir piada com gay. É sobre isso. É isso que se trata. É, quem vai se sentir ofendido de alguma forma que faz parte de um grupo político... Eles têm que autorizar. Você tem que passar na burocracia da piada e perguntar para a Beautiful People, quem eu posso zoar? Aí eles vão te dar a lista. E aí se você zoar, você faz publicidade. Se você não zoar, você tá ferrado. Você não faz mais nem stand-up no Netflix. É disso que se trata.